O ano de 2025 é de uma nova conjuntura política aqui na cidade. Hoje, Silvio Mendes assume oficialmente o cargo de prefeito de Teresina, após ter sido eleito no primeiro turno das eleições de 2024. Além disso, 29 vereadores nos representarão pelos próximos 4 anos na Câmara Municipal. Vamos acompanhar agora uma análise política feita pela nossa comentarista Lídia Brito acerca dessa nova fase política da capital. Vamos ver. Oi, Tracy, bom dia para você e a todos que estão acompanhando a TV Antena 10. Tracy, eu estou aqui ao lado do professor de Ciência Política, do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí, o cientista político Kleber de Deus. Nós, claro, vamos falar sobre política, né? Fazer uma análise do resultado das eleições de 2024 e também projeções. Ciência política não tem bola de cristal, né, professor? Mas a gente vai também tentar fazer algumas projeções do que esperar desse cenário para 2025 e também já para 2026. Bom dia, professor. É um prazer conversar com o senhor e para falar, né, sobre esse assunto que o senhor entende tão bem, né, que é a política. Obrigado, Lídia. Eu que agradeço você e a emissora por me convidar a participar, para traçarmos aqui, como você diz, uma leitura mínima sobre o plano retrospectivo e algumas ideias, ou algumas perspectivas que podem ocorrer, ou poderão ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2025. Professor, o resultado das eleições municipais de 2024, o que esse resultado diz com relação à força política dos atores da política no Piauí, os partidos e as lideranças políticas? A vitória de Silvio Mendes significa, de alguma forma, uma mudança nessa composição de forças ou já era esperado esse cenário que se desenhou com essa mudança? Lídia, no fundo, creio que a vitória do Silvio talvez não fosse, para alguns atores, tão esperada. Havia uma composição muito grande, como nós acompanhamos o processo todo eleitoral deste ano de 2024, mas, de fato, ela trouxe algumas mudanças que os atores da política estadual terão que se readaptar com vista ao cenário, principalmente de 2026 e com relação ao plano administrativo de 2025. Ela certamente possibilitou, foi uma das variáveis para que o candidato Silvio Mendes obtivesse êxito eleitoral. E, de uma certa maneira, também essa tese, que já não é, ou não é tese, é uma constatação que já é verificada aqui no Piauí, de que, de certa maneira, determinados grupos, quando se unem de uma maneira mais coesa, eles não conseguem obter êxito, ao menos na capital. Então, este bloco ainda ele não conseguiu eleger, independentemente do contexto, se foi agora ou em outros momentos, ele não conseguiu eleger um candidato a prefeito oposicionista no seguinte sentido, do grupo que ainda, e Silvio Mendes, vamos dizer, talvez agora certamente é o último herdeiro da geração Ual Ferraz, e com ele certamente se encerrará este ciclo que começa em 92. Os desafios, e isso já tem o vice-prefeito, é de uma base não originária, até pelo fator idade, aí, naturalmente, né? E creio que dificilmente tenham condições de emplacar um outro candidato, se Silvio tentará sequer uma reeleição, porque os seus desafios serão enormes de sua equipe para equilibrar e organizar a máquina burocrática e administrativa de Teresina. E como nós temos acompanhado os andamentos das discussões em termos das políticas e das finanças de um modo geral, é muito complicado para que esse gestor consiga dar equilibrar minimamente e estabelecer as prioridades, que passará necessariamente pela negociação com o governo do Estado. E tem um ponto adicional: o Brasil agora começa a enfrentar uma crise também financeira, que Teresina é dependente basicamente de repasses também de recursos federais. 50%, como nós sabemos de nossos orçamentos, são provenientes esses recursos do governo federal. Isso terá um impacto.
o que é um elemento dificultador a mais para que o prefeito eleito Silvio Mendes tente reequilibrar todas essas finanças e buscar uma articulação com a Câmara, com o governo estadual, naturalmente com o governo federal, e dotar a máquina pública de uma previsibilidade mínima nas prestações de serviços. Isso ele vai ter que fazer com sua equipe de maneira bem coesa e, de certa maneira, cortando gastos, enxugando a máquina, que vai desagradar a classe política de um modo geral, que não quer ouvir falar em contenção de gastos. Agora, professor, nesse ponto da relação entre Silvio e a classe política, principalmente a Câmara, nós estamos saindo de uma gestão em que a Câmara, os vereadores tiveram muito poder, com cargos e na própria relação de negociação com o Palácio da Cidade. Na composição que Silvio apresentou até agora do seu primeiro escalão, a gente vê técnicos e pessoas que estiveram com ele. Ele abriu um espaço pequeno comparado a outras gestões para as indicações políticas, né? Será que, vindo dessa relação em que a Câmara teve uma força muito grande, Silvio vai sofrer uma pressão muito grande para fazer essa abertura para a classe política, ou ele vai manter aquela imagem que tem de ser um líder mais duro e mais contido nessa abertura política? Eu creio que ele tentará manter essa imagem, até porque ele abriu, como você disse, um espaço de negociação, e a margem de negociação, por outro lado, os vereadores da Câmara também terá que entender que o momento não é tão propício para determinadas barganhas, em termos de que os vereadores, o Silvio fala até em cortes, em gastos, inclusive nas secretarias, para que os secretários não tenham sequer carro, né? Isso à sua disposição, um carro próprio, que eu acho complicado, porque fica até difícil para esses gestores minimamente acompanhar o desenrolar do desenvolvimento de suas pastas, que tem que acompanhar em algumas... ter determinadas coisas não se constitui um privilégio, e sim uma condição para que se possa trabalhar. Mas a Câmara, e certamente os vereadores não quererão fazer isso, mas, diante da circunstância, pelo menos nesse primeiro ano, que é o ano onde o prefeito, de fato, tem o maior capital político, o respaldo que ele tem, ele vai tentar, e já está tentando, como você me menciona, de eleger ou de escolher candidatos com perfil técnico para que possa dar esta condição e reequilibrar o orçamento. E reequilibrando o orçamento, ele pode, naturalmente, buscar um diálogo maior para atender essas demandas dos vereadores, que, na verdade, na maioria são dos vereadores, mas que, em parte, também são direcionadas para as bases eleitorais, que é o sustentáculo tanto dos vereadores quanto do prefeito. Então, se equilibrado no primeiro momento esta equação do orçamento e das finanças, ele pode sim abrir um espaço de negociação bem maior a partir do segundo ano. E falo a partir do segundo ano porque ele não vai votar, administrará com o orçamento elaborado nessa gestão, que de uma maneira ou de outra já teve alguma ingerência, mas não no todo. E aí é desafio enorme mesmo de conciliar interesses dos poderes executivo e do legislativo. Agora, professor, para 2026, o resultado dessa administração de Silvio Mendes, até lá ele vai ter 2 anos, né? Se ele conseguir mostrar um bom trabalho, pelo menos amenizar os problemas em áreas graves como saúde, transporte, entre outros, o senhor acredita que ele vai conseguir, de certa forma, equilibrar a disputa contra o governador Rafael Fonteles? Essa é uma grande questão, Lídia, pelo seguinte: talvez não tenha sido a preocupação das gestões anteriores de que Silvio participou. Nunca houve essa preocupação na capital, quando o grande líder político era o falecido prefeito Firmino Filho, de ampliar essa base, vamos dizer, eleitoral que o antigo PSDB tinha para o Estado. E se Silvio Mendes conseguir articular isso com o vice-prefeito, com o senador Ciro, que é um dos seus também apoiadores,
E como você menciona, vai depender do desempenho eleitoral e do desempenho não eleitoral, sobretudo do desempenho administrativo, que Teresina tem basicamente 25% do eleitorado. Mas 25% do eleitorado não, por si só, nem de longe é suficiente. E vai depender dessa articulação política que ele fará com esses outros atores para que possa ser um ator que tenha possibilidade, ele ou quem surgir, para ter uma disputa equilibrada ou minimamente vamos dizer, com condições de competir com o atual governador, dada a estrutura enorme que ainda o governador dispõe para enfrentar qualquer candidato em 2026, que já está muito próximo. Então, um cenário administrativo que ele vai pegar, no primeiro momento, de contenção de gasto e equilíbrio da máquina, esse desempenho pode encorajar ou não, ou facilitar para que apoios futuros venham a ser agregados. E aí, da habilidade de como isso será negociado, tanto com também nas parcerias, tem que ser, independente do que vai acontecer em 2026 ou não, o governo municipal precisa do governo estadual e do governo federal, porque a carência de recursos é enorme. Isso não é uma coisa simples, porque, de fato, há interesse em jogo. Professor, então, muita gente falava que a reeleição do governador Rafael Fonteles já era uma reeleição garantida em 2026. Essa vitória de Silvio dá um fôlego para essa oposição, e a oposição realmente, apesar da boa avaliação de Rafael Fonteles, pode, até 2026, começar a construir um nome que tem uma capacidade competitiva? Eu acredito que sim, Lígia, porque tem um fato que eu acho que nós até conversamos certa vez, quando nós estávamos numa entrevista com você, que está sendo esquecido. É a redução da bancada estadual e da bancada federal. Então, nós somos 24 estaduais e 2 federais. E a gente tem a gente tem escutado, ou tem assistido, ou tem percebido que já há um debate em torno dessa questão da composição da chapa majoritária. Se uma chapa pura, ou quem que vai ser agregado para vice-governador, para senador, etc., etc. Isso tem um impacto da diminuição, porque determinados atores não poderão mais contemplar determinadas posições numa chapa majoritária, e principalmente em proporcional. Imagine se há essa diminuição de 30 para 24. 6, independentemente de qualquer cálculo político, já estarão fora. E 10 e 8, 2 federais. Isso vai diminuir, vai exigir um poder de barganha muito maior, não de barganha, mas necessariamente de barganha no sentido técnico, e de coordenação política por parte do governador. E aí atores certamente estarão de fora, líderes políticos estarão de fora. Não há como agregar todo mundo. E se Silvio tiver esse desempenho razoável naquilo, poderá, sim, com os outros líderes políticos que são de oposição ao governo estadual, dificultar, ou pelo menos não facilitar de maneira assim tão certa como era dada, como você menciona bem, a reeleição do governador Rafael. Naquele momento ele navegava no céu de brigadeiro, não contava com a reeleição, naturalmente para o terceiro mandato, não é a reeleição, mas a eleição do seu terceiro mandato. Então isso põe, de fato, um ingrediente novo no conjunto de correlação de força que o Estado vivencia. Mas isso também vai depender do que for feito nos municípios em que o governador também perdeu. Eu quero agradecer, então, ao professor, cientista político, Kleber de Deus. O ano de 2024 teve aí uma efervescência política muito grande, né? E tudo já sendo traçado visando 2026. Agradeço, professor, por ter nos ajudado a ter essa visão, né? Não tem bola de cristal, mas dá da gente fazer algumas projeções. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Nós estamos sempre à disposição para colaborar e tentar entender essa nossa complicada política.